Nós temos um Deus que não vai deixar a luta nos matar, não. Nós temos um Deus que vai à frente de qualquer luta. Creia, filho. Nós temos esse Deus poderoso. Meu Deus não vai deixar
nosso coração. Nós estamos, Pai, num ambiente de adoração. Num lugar, Pai, onde, Senhor Jesus, ó Pai, nós, Pai, declaramos todas as coisas a Ti. Mas que, Senhor Jesus, esse não seja o único lugar. Que em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, nós venhamos aprender que o Senhor continua sendo o mesmo. Que o Senhor foi o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Que o Senhor não tem mudança, não há variação de dúvida, não há sombra de dúvida, não há quando, Senhor, Pai, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós cremos neste Deus maravilhoso. Amados, por que você veio até aqui hoje à noite? Por que você entrou pela porta? Você entrou por aquela porta porque havia um momento marcado por Deus neste dia com você. Você veio até este lugar porque Deus tem algo a ministrar no teu coração, no meu coração, nas nossas vidas. Por isso não leve esse ambiente como um ambiente comum, como um ambiente natural. Você entra no ministério espiritual neste momento. Há momentos que Deus ele começa a chamar a nossa atenção. Há momentos que Deus ele começa a chamar a nossa atenção. E ele começa a nos perguntar até quando? Até quando? Até quando você vai continuar caindo na preguiça? Até quando você vai continuar caindo na mesmice? Até quando você vai continuar caindo onde você sempre caiu? Por isso, quando você, amado, você chega neste lugar, você abre os teus braços, você começa a adorar o Senhor, você começa a declarar a Ele todas as coisas, você atrai a presença de Deus, você chama a presença do Espírito Santo, você diz: ei, estou abrindo o meu coração, vem de encontro à minha vida, muda o meu ser, transforma-me, Senhor. Por isso, dê liberdade a Ele. Dê liberdade a Ele. Dê liberdade a Ele não somente no teu coração, mas no teu entendimento. Dê liberdade para Ele com todo o teu ser, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e de todo o teu coração. É por completo, não é por metade, é por completo. O Senhor Jesus, nós precisamos entender uma coisa, que Jesus ele não mediu esforços. Jesus ele não mediu esforços para te ter. Ainda que nós tenhamos sido como o filho pródigo, aquele que abandonou a presença do Pai, aquele que pegou tudo que é seu e foi embora. Mas quando ele retornou, ele achou que o Pai estava com a porta fechada, mas o Pai já estava correndo ao seu encontro, porque o Pai verdadeiro não mede esforços para fazer o melhor dos seus filhos. Esse é o Pai que te ama. Para falar de anda na baixura e sai pela baixa. Oh, Jesus! Por isso, nessa noite, não mida esforços. Entregue por completo. Abra o teu coração. Diga: Senhor, eu sou totalmente teu. Eu sou totalmente teu. Diga para Ele: eu sou totalmente teu. A minha vida é totalmente tua. Os meus dias são teus. Sim, Senhor Jesus, trabalha na minha vida, trabalha no meu ser. Muda a minha história. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Nós te adoramos, glorificamos a Ti.
entregamos, Pai, nesse momento na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Você está aí? Amém. Glória a Deus. Então dê uma boa noite mais forte, então. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Agora, com muita alegria no teu coração, dá uma olhadinha para o lado, olha para esse irmão e diz assim: que bom que você veio aqui hoje. Isso. Agora mostra para ele esse sorriso lindo que você tem. Dá uma baixadinha rapidinha na máscara e sorri para ele assim. Sorria para ele assim rapidamente. Aí, isso, amados. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, amados. Você serve a um Deus maravilhoso. Você serve um Deus que Ele é rico em misericórdia. Um Deus perdoador. Mas, amados, há muitas coisas que nós precisamos entender. Como igreja, nós chegamos num tempo que nós vivemos na graça. A graça é algo maravilhoso. Porém, que nós temos que entender que a graça nos dá e nos garante muitas coisas. Mas também a graça nos exige muitas coisas. Nós precisamos entender que também a graça do Senhor Jesus, que se entregou naquela cruz, um amor genuíno, verdadeiro pelas nossas vidas, também nos exige algo. Nós temos falado muitas vezes que o que nos protege, o que nos guarda, é a nossa obediência ao Senhor. Bom, Deus, Jesus, Ele não mediu esforços para se entregar por mim e por você. Mas muitas vezes, nós, para estarmos na presença de Deus, nós para entregarmos um louvor a Ele, nós para entregarmos o nosso melhor a Ele, nós muitas vezes ficamos medindo esforços. Nós muitas vezes ficamos negociando coisas com Deus. Muitas vezes deixamos muitas coisas tomarem a nossa vida, nos impedindo que em primeiro lugar esteja Deus. Assim como muitas vezes nós lemos lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Deus, Ele precisa estar também em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós não estávamos aqui quando Jesus ele morreu por nós. Ele sabia que nós íamos errar. Ele sabia que nós iríamos falhar. Mas Ele disse: ainda o meu filho, o William, o Carlos, eles não vieram, mas eu vou morrer por eles. Mesmo assim eu vou morrer por eles. Mesmo assim eu vou me entregar naquela cruz por eles. Vocês têm a dimensão de tudo isso, amados? Jesus, Ele é maravilhoso. Amém? E Ele está aqui nessa noite. Amém? Ele tem um encontro marcado com nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria nessa noite dar as boas-vindas ao Enilton e à Marisa. Seja bem-vindo, meus amados. Que Deus abençoe. A família Rio da Vida recebe vocês de braços abertos. Essa aqui é uma pequena parte. Existe a outra parte que estava no culto das 9, agora tem o culto das 19. Meus amados, nós não podemos abraçar eles, mas nós podemos dar um aplauso para Jesus pela vida deles. Amém? Como é que é agora? Dá uma olhadinha para eles e diz assim: sejam bem-vindos. Aleluia, glória a Deus. Receba o nosso abraço, amados. Fiquem à vontade. Seu Enilton e a dona Marisa, né, já tiveram uma caminhada com a pastora Natalina, né? O pastor sempre fala muito bem de vocês. Muitas vezes eu e o pastor, a gente está em alguns lugares e aí ele vem na memória a recordação de algumas coisas que ele já viveu no ministério. E sempre tem um pedacinho de vocês, sempre tem uma parte de vocês. E isso é muito legal, isso é muito interessante porque, né, as pessoas passam na nossa vida e elas deixam marcas, elas deixam lembranças. Isso é muito bom. Glória a Deus, amados. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, então, e abrisse ela no livro de Romanos, no capítulo 12 e no versículo 1. Romanos 12, 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Nós vamos falar, amados, a respeito dos dízimos
e das ofertas. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga só um pouquinho. Oh, tá ficando interessante. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Amados, sacrifício vivo. Qual é o sacrifício e o que nós precisamos sacrificar para entregar para o Senhor? O Senhor, Ele foi, como eu sempre digo, a melhor semente. Jesus, Ele sempre encontrou em nós uma boa terra. É ou não é verdade? Jesus, Ele sempre semeou nas nossas vidas. Jesus, Ele foi o sacrifício. Ele se entregou como um sacrifício vivo pelas nossas vidas. Mas muitas vezes, amados, quando nós precisamos ofertar, nós precisamos dizimar, e isso é algo que o Senhor, Ele nos exige. O Senhor, Ele nos fala, tanto lá no livro de Malaquias 3,10, quando Ele fala, o profeta pergunta: no que te roubamos? E Ele fala: nos dízimos e nas ofertas. Amém? Nos dízimos e nas ofertas. E muitas vezes, amados, nós ficamos prendendo aquilo que muitas vezes é a semente que o Senhor nos deu para nós semearmos e construirmos uma bela e uma grande árvore para que gere muitos frutos. Mas nós matamos aquela semente, guardamos ela e impedimos que a multiplicação e que a prosperidade nos alcance. Eu só me torno próspero, eu só me torno abundante quando eu semeio. Enquanto eu reter isso, jamais eu vou alcançar aquilo que o Senhor, Ele prometeu a mim. E muitas vezes isso se torna um sacrifício. Mas para Jesus não houve sacrifício. Olha você aí, olha o seu irmão que está do seu lado, lindo, bonito, gordinho, magrinho, cheiroso, com bom perfume. Ele está aí. Por quê? Porque Jesus, Ele foi essa boa semente. Porque Jesus, Ele foi essa boa, perfeita e agradável. Agora, amados, quando muitas vezes nós vamos fazer algo para Deus, nós muitas vezes travamos. Nós muitas vezes retemos. Jesus, Ele se entregou por completo. Jesus, Ele entregou tudo. Agora você quer alcançar algo em Cristo? Não venha aqui na frente e não oferte pensando naquilo que Jesus, Ele tem para te dar. Não venha aqui na frente e não entregue o teu dízimo pensando no que você vai alcançar. Não entregue isso, porque você está dando com muita alegria no teu coração. Foi assim que Jesus, Ele morreu naquela cruz. Ele se sacrificou por nós, com muita alegria no seu coração. Não faça nada quando nós fazemos algo para Cristo, nós fizemos algo, não faça nada com tristeza no seu coração, mas sim com alegria. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo para o meu Deus, eu estou fazendo para o meu Senhor. Muitas pessoas dizem: nós estamos dando dinheiro para o pastor, nós estamos dando dinheiro para a igreja, nós estamos enriquecendo a vida do pastor. Mas peraí, vamos parar, vamos analisar o quanto a vida dessas pessoas, esses canais que são enviados por Deus, eles nos abençoam. O quanto muitas vezes Deus exige coisas da vida deles, retira coisas da vida deles por um sacrifício de entrega, e diz assim: tu não tem mais nada, agora tu te tornou um servo, foi chamado para servir as pessoas. E muitas vezes, amados, nós estamos com um pensamento egoísta, um pensamento avarento, um pensamento que nós desejamos todas as coisas para nós e queremos tudo para nós. Mas não foi assim o pensamento, nem o caráter do nosso Mestre Jesus. Ele repartiu e deu todas as coisas. E quando todos chegaram diante dele com fome, ele, com o pouco que ele tinha, ele olhou para o Pai e disse: Senhor, Pai, eu te dou graças. Agradeça hoje por pouco que você tem, porque amanhã ele se tornará o muito. Agradeça pelo pouco que você tem hoje, porque nesse pouco ele se multiplicará no muito.
Amém? Com muita alegria no teu coração, vem aqui na frente ofertar ao Senhor e dizimar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nada igual ao melhor, tudo se faz no teu olhar, o universo se formou no seu falar. Tem um dia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar, mas seguir a Deus a me guardar. Não peguei um frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa e não. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vontade de beber da água da fonte da vida. Aleluia, Jesus. Amados, pegue a sua Bíblia, abra ela no livro de Efésios, Efésios no capítulo 6, no versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Amém? Efésios, capítulo 5, capítulo 6, versículo 10 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Lemos. A palavra fala sobre a armadura de Deus. E diz assim no versículo 10: Quanto ao mais, sede fortalecidos ao Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Fecha a tua Bíblia, coloca ela na cadeira, fecha os teus olhos por um instante. Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser. Que o Senhor nessa noite, Pai, ministre em nosso coração. Senhor, que a Tua palavra, Senhor Jesus, ela nos exorte, nos ensine, nos faça discernir e nos faça, Pai, também conhecer aquilo que ainda não compreendemos.
Pai, fala, Senhor Jesus, ao coração dos teus filhos. Senhor, nos envolva nessa noite com o teu amor, com a tua graça, Senhor Jesus, e que, Pai, pela tua misericórdia, eu seja um canal, um instrumento, uma ferramenta útil nas tuas mãos, a revelar, Senhor Jesus, à tua igreja, o que o Senhor deseja e requer de cada um de nós. Pai, nós abrimos o nosso coração e te pedimos, Pai, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Pode tomar o teu lugar, dando glória a Deus. Nós temos nos últimos domingos, no culto das 5 horas, nós temos falado sobre o título de uma mensagem dizendo qual é a missão que você tem, ou qual é a sua missão. E a primeira palavra nós falamos aqui sobre o eunuco, e a vida de Filipe, que foi um homem, um missionário evangelista, que saiu numa missão, e a direção que esse homem ia era Gaza. Hoje conhecida como um lugar, a faixa de Gaza, um lugar de muitas lutas, de muitas batalhas, de muitas guerras, um lugar que nós podemos ver que é um lugar onde há muita guerra de poder e também uma guerra contínua religiosa, aonde as religiões querem assumir o poder daquele lugar, aonde há muitos demônios, muitos espíritos malignos que regem naquele lugar. Aquele lugar foi um lugar de encontro, um lugar de revelação, um lugar onde um homem de Deus teve um encontro com um homem que estava lendo uma palavra, mas os seus olhos, o seu coração, o seu entendimento não conseguiam compreender aquilo que ele lia. Então, Filipe, quando subiu naquela carruagem, quando subiu naquele carro, Filipe estava vendo o eunuco falar do servo sofredor. Quem era esse? Jesus Cristo. Então Filipe começa a falar sobre Cristo. Mas nessa noite, com continuidade, na parte 3 dessa jornada, nós queremos falar hoje de uma guerra e de uma batalha espiritual, onde muitas vezes nos nossos olhos naturais nós não conseguimos ver e nem enxergar. Há uma semana atrás, Deus estava falando ao meu coração que no dia de ontem nós teríamos uma guerra e uma batalha espiritual no lugar onde nós fomos ministrar a célula. E Deus falava sobre um processo muito grande. Quando nós chegamos naquele lugar, nós começamos a ministrar sobre a vida de Pedro e sobre o que Pedro foi, o que Pedro se transformou, o homem que ele era e o homem que, depois de Cristo ter chegado na vida dele, o homem que ele se tornou. E Deus começou a discernir o que estava acontecendo naquele lugar. Há muitas pessoas que estavam aprisionadas por uma corrente, aprisionadas por espíritos malignos, por bloqueios, por visão que estava tapada e muitos espíritos que estavam regendo na vida das pessoas. No final, nós oramos e houve manifestação. E muitas pessoas se perguntam: pá, isso é real? É real. Isso é verdade? Isso é verdade. Existem pessoas aqui que já estiveram no passado, que já é um passado, que pelo sangue de Jesus hoje é uma nova criatura. Conheceram este passado sombrio, negro das trevas, e sabem verdadeiramente que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas existem muitas pessoas que muitas vezes estão debochando e achando graça disso. Há muitas pessoas que Deus está chamando a atenção, despertando, batendo a porta do seu coração, achando graça disso. Não estão levando a sério aquilo que realmente está acontecendo no mundo espiritual. Hoje, amados, existe uma grande tecnologia. Assim como a graça nos trouxe, superabundou sobre as nossas vidas, nós vamos entender uma coisa: que no passado, os demônios eles entregavam à vida das pessoas armas aonde elas iam para a guerra e se matavam.
iam para a guerra e acabavam com as suas vidas. Antigamente, a guerra era travada na força do braço. Mas quando Jesus ele veio, ele diz o seguinte: agora não é mais assim. Agora, se você pensar ou desejar já no teu coração, então já pecaste contra mim. Antes, no Antigo Testamento, o homem precisava executar o pecado. Agora, se no seu coração já for revelado, já for desejado, então o homem já pecou contra Deus. A graça, ela nos abre os olhos. Ela nos traz muitas coisas, mas também ela nos exige muitas coisas. Assim, nos dias de hoje, quando nós vemos as guerras que acontecem no Irã, as guerras que acontecem no Iraque, nós vemos que mísseis são lançados em direção àqueles lugares. Mísseis são lançados contra Israel. E foi impressionante quando Israel foi bombardeado, todos achavam que Israel seria destruído. Mas de Israel eram lançados outros mísseis. Esses mísseis eram para destruir, não eram mísseis que interrompiam, interceptavam aqueles mísseis que estavam indo na direção de Israel. Mísseis interceptores, mísseis que no meio do caminho, antes de chegar em Israel, travavam aquele míssil que ia atingir e destruir toda aquela nação. O que eu quero dizer é que muitas vezes, amados, existem mísseis que são lançados contra mim e contra você, que nos interrompem, que nos impede de prosseguir e de alcançar essa missão, de chegar no lugar, no destino que é definido por Deus. Deus, Ele requer e deseja muitas coisas através da sua vida. Nessa noite eu não vim aqui falar e querer colocar em ênfase um sensacionalismo, colocar em ênfase os espíritos maus. Não, o que nós desejamos, o que nós queremos é que nós como igreja abrimos os nossos olhos e entendamos que existe, além de um natural, um espiritual. Existe um espiritual que incessantemente tenta destruir a minha e a sua vida. Tenta apagar os meus sonhos, os seus sonhos, os seus desejos, os meus desejos. Tenta nos impedir de prosseguirmos a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo. Agora, nós, nessa noite, precisamos colocar na base deste campo de batalha o nosso míssil interceptor. O nosso míssil interceptor. E eu quero ler uma palavra com vocês, que está em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que são sofismas? Mentiras. Mentiras que são lançadas, bombas que são lançadas contra a minha e a sua mente, de encontro ao meu e o teu coração, coisas que se formam ao nosso redor, guerras que se formam ao nosso redor, para ver que muitas vezes de qual maneira nós abrimos espaço para sermos atingidos. A palavra de Deus diz que o inimigo ele é astuto. O vosso adversário ele é astuto. Ele é estratégico. Ele busca maneiras e brechas, lugares aonde ele possa entrar. Às vezes nem é na sua casa. Às vezes não é dentro do ambiente que você está, mas às vezes é ao redor. E ele constrói todo um cenário. Ele constrói todo o ambiente, ele constrói muitas coisas, para quê? Para tentar abalar a tua fé, para tentar abalar a tua fé em Deus, para tentar abalar a tua missão, para tentar abalar a tua continuidade, para tentar abalar o destino que você precisa ir. E isso são onde?
na família, são doenças, enfermidades, são guerras no trabalho, são guerras no ministério, são coisas que se levantam, mentiras contra mim, contra você. Coisas que você diz isso, mas isso não é verdade. Mas daqui a pouco você já diz assim: cadê essa pessoa? Eu vou falar para ela, eu vou encontrar ela. Mas o que a palavra de Deus nos diz no capítulo 10 e no versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais. O Antigo Testamento fala de uma luta corporal, braçal, de uma guerra, onde muitos teriam que morrer. Mas o Novo Testamento nos traz um entendimento pela graça que nos abre os nossos olhos, que há um mundo espiritual, que é um ambiente espiritual que constantemente se constrói e forma guerras para tentar impedir eu e você. Não há mais necessidade de eu chegar diante dessas guerras. Não há mais necessidade de eu entrar nesses ambientes de guerra. É preciso que eu comece a discernir o espiritual. É preciso que eu comece a discernir o que está acontecendo ao meu redor. É difícil, não é? É difícil. Não é fácil. Muitas vezes nós reprovamos, mas precisamos nos levantar como um bom soldado de Cristo, nos colocarmos de pé, porque a missão continua, o chamado continua, o destino é o mesmo, o lugar para se chegar é o mesmo. Eu não posso desistir. Nós falamos ontem da vida de Pedro, quando Pedro voltou a pescar e ele desistiu de continuar o seu chamado e ele voltou para o barco. Pedro era influenciador. Quando ele desistiu, outros voltaram com ele. Será que não tem ninguém olhando para você, esperando de você? Será que não tem ninguém caminhando contigo? Será que não tem ninguém continuando contigo? Ao momento que você desiste, que você retrocede, que você para, que você interrompe, que você olha para isso, você olha então toda uma casa parando, você olha então amigos parando, você olha então ministério parando, você olha então pessoas parando, porque a guerra não era carnal, e sim espiritual. Agora, no versículo 5 diz: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é levado cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A minha carne, ela quer fazer aquilo que vem contra os seus desejos, contra as suas vontades. Por isso que a palavra fala: toda altivez, todo conhecimento precisa ser levado cativo à obediência de Cristo. E por isso eu preciso muitas vezes parar e me perguntar: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o desejo de Deus para mim? Qual é o desejo de Deus para a minha casa? Qual é o desejo de Deus para o meu ministério? Qual é o desejo de Deus para o meu trabalho? Qual é o desejo de Deus? Eu preciso muitas vezes parar e olhar primeiramente para aquilo que Cristo Ele requer de mim. Mas, incessantemente, o inimigo, o vosso adversário, ele quer roubar a tua atenção para que realmente você não olhe para isso. Constantemente, o diabo, ele está tentando nos distrair, tentando tirar o foco, tentando tirar o objetivo, tentando tirar o caminho que você está seguindo. Você para, você olha para as lutas, você olha para as batalhas, você olha para as guerras que se formam contra ti, por aquilo que vão pensar, por aquilo que vão dizer, por aquilo que possa acontecer, e você então esquece de Cristo, você esquece que tudo está nele, e aí você dá voz ao inimigo.
você dá ênfase ao inimigo. E aí você não começa a entender porque coisas começam a se construir. Elas nem eram na tua casa, elas nem eram no teu ambiente familiar, mas agora elas estão tão próximas de ti. Por quê? Porque o inimigo, incessantemente, ele também está tentando buscar ou encontrar um canal que ele possa entrar. Porque a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas lembram-se que Deus veio para dar vida, e vida em abundância. Deus, ele veio para dar vida e vida em abundância. O que nós estamos parando para ouvir as mentiras e os burburinhos e as histórias que o inimigo tem a falar. Por que nós começamos a dar ênfase às coisas que são ruins e não nos lembramos das coisas que são boas? Por quê? Por quê? Olha o que diz em Filipenses 4:13, 12. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. E tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É necessário viver esses ambientes. Sabe por quê? Porque isso traz aprovação. Não vai ser tão fácil dos inimigos, dos principados, dos demônios entrarem na sua vida, entrarem no seu ministério, no seu chamado, no seu lar, na sua casa, tentando interromper aquilo que você foi chamado para fazer. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, aqui ele diz: eu já vivi humilhado, eu também já vivi na escassez, eu também já vivi com muito, eu também já vivi. Amados, existem 7 principados que desde lá do Antigo Testamento, muitas vezes na Bíblia nós vemos as ações e as manifestações dele. Nós falamos no culto passado sobre Davi quando entrou na caverna. Quem foi que entrou para dentro da caverna também, além de Davi? Fale aí. Quem foi? Me ajuda. Hã? Quem entrou? Quem foi o outro homem, outro profeta que entrou com ele? Que entrou antes? Quem foi? Elias. Por que Elias entrou para dentro da caverna? Porque havia um demônio naquele tempo que perseguia os profetas. Ei, você é um profeta. Eles vão te perseguir. O espírito de Jezabel perseguiu os profetas. Com que tipo de ação Jezabel tentava interromper a ação e a manifestação dos profetas? Com ameaças. Ameaças. Quantas vezes nós nos sentimos ameaçados? Quantas vezes nós sentimos que algo está opressor, nos oprimindo? Mas não dá, amados. Não dá. Outro principado que rege, Beelzebul, um espírito da gula, um desejo incensável, além do necessário, um espírito que não para de incessantemente desejar mais. Muitas vezes nós falamos que tudo que é muito, que é em excesso,
prejudicial. Mamon, avareza, apego excessivo ao dinheiro, às coisas. Azazel, ira, intenso sentimento de ódio e de rancor. Você já viu isso? Você já parou para analisar esses? Agora comece a discernir. Comece a discernir Lúcifer, orgulho, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito. Você já viu isso? Já viu? Asmodeus, luxúria, lascívia e Leviatã, inveja, desgosto pela felicidade ou prosperidade alheia. Você já viu? Existe ou não existe? Belfegor, preguiça, desistência do cumprimento da tarefa. Começou a lavar a louça agora, deixou toda a louça lá. Começou a arrumar a cama, deixou a cama. Você já viu isso? Isso existe ou não existe, amados? Acontece ou não acontece? Agora, abaixo disso daqui, existem outros espíritos que eles regem nas encruzilhadas, nos terrenos e nessas manifestações de festas pagãs, aonde muitas pessoas não compreendem que a cada manifestação numa festa pagã, aonde a pessoa abre o coração e entrega por eles, a regência dele sobre a vida dessa pessoa se torna cada vez maior. Então por isso que muitas vezes eu digo, amados, quando nós adoramos ao Senhor, nós nos tornamos cada dia mais parecidos com Ele. Por isso não desista de adorar, não desista de amar, não desista de dizer eu te amo, não desista de dizer Pai que é maravilhoso, eu te quero, o Senhor é tudo na minha vida. Porque a cada dia você se torna um ser muito mais parecido com Ele. Existem, amados, e constantemente nós precisamos estar atentos. Vigiai. Aquele que está de pé, cuide-se. Agora a palavra de Deus diz algo que é maravilhoso. Ela diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Quando a palavra nos diz sujeitai-vos a Deus, ela nos diz: ei, entra debaixo da minha autoridade, entra debaixo da minha obediência, entra debaixo do meu cuidado. Agora não tem como eu não sujeitar a Deus e simplesmente só resistir ao diabo. Não tem. Eu estou desobedecendo a Deus e tentando lutar com a força dos meus braços. Agora, a luta que nós lutamos, essa luta, ela já não é mais carnal. Por isso que nós precisamos entender que eu só Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu só posso todas as coisas quando eu me sujeito. Se eu começar a dizer, não, eu vou ir, não, eu estou aqui por estar. Hoje de manhã a Letícia falava uma coisa e dizia assim, que uma pessoa disse para ela, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso vir no culto, posso fazer as coisas em casa. Orgulho, soberba, quer dizer, eu não preciso de você, você não precisa de mim. Nós não nos precisamos como igreja. Eu não cresço com a vida do Gabriel, eu não cresço com a vida do Marcelo, eu não cresço com a vida do seu Enildo, eu não cresço com a vida do Carlos, eu não cresço com a vida da Landinha. Mas tem pessoas erradas na igreja? Tem, sim, tem. Com certeza tem.
e pode ser o lugar que você mais encontra coisas erradas. Porque Jesus, ele disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que dizem: Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu quero a Tua presença. Pai, eu quero Teu amor. Pai, eu quero Teu abraço. Eu quero Teu carinho. Eu quero Teu afeto. Eu quero ser transformado pela Tua presença. Agora, se você não precisa dele, amado, se você caiu aqui de paraquedas, não, você não caiu aqui de paraquedas. Você caiu por aqui porque o pai, como o filho pródigo, ele abriu a porteira e saiu correndo ao teu encontro. Ele disse: Ei, o meu filho está todo sujo do pecado, do lamaçal, ele estava nos porcos. Ei, prepara uma festa para ele. Mas aquele filho já estava achando que o pai já tinha fechado a porta, que o pai já tinha dado adeus para ele. Não, o pai estava esperando. O pai está esperando nós nos sujeitarmos. O Pai está esperando. O Pai está esperando. Aí ele diz: Ei, prepare uma roupa nova. Ei, traga um anel. Traga umas sandálias. Sabe por quê? Nós estávamos lendo, e no próximo culto nós vamos dar continuidade. Nós estávamos lendo que nós precisamos calçar esses calçados da prontidão. Sabe por quê? Porque as botinas do soldado, elas fazem com que o soldado consiga prosseguir mais longe, sem se machucar. Então ele dá sandálias novas. Ei, filho, ele estava dizendo assim: Ei, o caminho é mais longo, tu tem muito mais coisas para viver. Ei, tem muitas coisas esperando para ti. Então continua, o Pai está te calçando agora. Ei, receba aliança. Sabe por quê? Porque é na morte, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na vida e na morte, eu estou contigo. Essa foi a aliança que Deus ele fez com nós. Jesus, ele fez essa aliança com nós lá na cruz. Ele dizia: Eu estou casando com você. Nós não tínhamos casado com ele. Aí chega um dia, nós levantamos a mão, colocamos a mão no nosso coração e dizemos: Ei, Senhor, eu te aceito na minha vida como o único e suficiente Salvador. Não vivo mais eu, mas tu vive em mim. Ei, eu quero me batizar. Foi como aquele eunuco falou para Filipe e disse: Ei, o que me impede agora que eu seja batizado? Tu crê? Eu creio que Jesus Cristo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nada te impede. Ele foi lá, foi batizado. Aí eu anuncio para todo mundo e disse: Ei, agora eu estou casando com Cristo. Todo mundo está vendo. Ei, aquela criatura desceu nas águas, se submergiu, foi no fundo, deixou a velha criatura, levantando um novo homem e disse: Agora segunda-feira vai ser diferente. Tudo veio de novo. Mas eu preciso me lembrar, eu tenho uma aliança com o Pai. Eu tenho uma aliança com Ele. Amém, amados? O tempo não nos permite. Então eu queria te convidar a te colocar de pé, entendendo um pedaço de tudo que o Senhor, Ele requer de nós. Aleluia. Feche os teus olhos. Comece a enxergar, comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar com os teus olhos fechados. Por favor, feche os olhos. Comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar para as coisas que estão acontecendo ao teu redor. As coisas que de repente possam estar acontecendo até mesmo na tua vida. E diante de tudo que Deus falou, comece então com os teus olhos abertos, discernir. Comece a discernir em nome de Jesus, entendendo agora que a tua luta já não é mais carnal. A tua luta não é contra o homem, nem contra a carne, e sim contra os principados e as potestades. Ei, amado, se você não tem força, se você não consegue, peça ajuda. Peça ajuda. Procure alguém. Diga para essa pessoa: Ei, eu preciso de ajuda. Eu preciso vencer essa batalha. Eu preciso vencer esse obstáculo. Eu preciso vencer essa adversidade que tem se levantado contra as nossas vidas.
declaramos em nome de Jesus. Amados, aquele sangue que foi derramado no Calvário era um sangue que foi derramado em vão. Aquele sangue é um preço. Aquele preço que foi pago e dado por vós é um preço que te comprou e que te livrou das amarrações das trevas. É um preço que te comprou da morte, que te tirou da morte e te trouxe para a vida. Aquele sangue que foi derramado na cruz lavou as tuas vestes, retirando todo o pecado, toda a imundícia deste mundo, te trazendo uma nova vida. Por isso, nessa noite, eu declaro no poder do nome de Jesus que todas as amarrações das trevas, todas as obras malignas, nós declaramos nessa noite banido da tua casa, da tua vida, do teu lar, do ambiente profissional, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas não quero que nessa noite os teus ouvidos dê poder a isto. Eu quero que os teus ouvidos dê poder a esta palavra. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para trazer vida e vida em abundância. É isso que nessa noite nós ministramos sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, em nome de Jesus. Brahmalabasheri anda lamashuri canta lamashuri. Trianda lamashuri anda lamashuri canta labash. Ramalabashuri anda lamashuri. O Senhor retira as teias que encobrem os teus olhos. O Senhor retira as teias que encobriam a tua visão. Receba em nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre ti e sobre a tua família um novo tempo, uma nova história. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos sobre você a autoridade de Cristo, a autoridade de Cristo, a autoridade no poder do nome de Jesus, a autoridade no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, a autoridade em nome de Jesus. Aleluia! Sim! Aleluia, Jesus! Nós declaramos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, os teus filhos mais que vencedores, porque nessa noite nós cremos que essa luta não é nossa. Não, Senhor. O Senhor já tomou todas estas lutas. O Senhor já tomou todas estas guerras. Ei, amados, deixe o Senhor ir na frente. Deixe o Senhor tomar o controle de todas as coisas. Somente te sujeita a Ele. Somente obedeça. Ei, Jesus está no controle. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Pai. E nessa noite te glorificamos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Com muita alegria no teu coração, aplauda Jesus o mais forte que você puder. Glória a Deus, amados. Aleluia. Eu quero ler uma palavra com vocês. Brevemente, você não precisa abrir. Nós vamos participar da ceia, um momento de muita alegria, de muita alegria. Eu quero ler 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, o tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes
em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Amados, esse momento é o momento que nós temos a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. E com muita alegria no nosso coração, nós anunciamos isso junto com Ele, porque Ele está aqui. Ele está participando da mesa. Ele está aqui conosco. E amados, nós, como cristãos, anunciamos isso todos os meses. Todos os meses. Anunciamos, pegamos o pão, que é o corpo de Cristo, e nos lembramos daquele partir, de muitas chibatadas, de muitos pregos, que foram feitos pela mim e pela sua vida. O seu sangue, que foi derramado naquela cruz, e quando você bebe, você lembra e diz: foi por mim, com muito amor, foi por mim, Ele me amou primeiro. Aleluia. Quero agora consagrar a ceia do Senhor. Oramos. Senhor Jesus, Pai amado, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, pela oportunidade, Senhor Jesus, de participarmos da ceia. Te agradecemos, Pai, por esse momento tão precioso em nossas vidas. Senhor, neste momento, Senhor, nós apresentamos o pão e o suco. Senhor, consagramos ele a Ti, e diante da Tua presença, nós Te glorificamos, em o nome de Jesus. Amém. Amados, você pode tomar o seu lugar. Nós vamos passar, distribuir a ceia a todos. Esperem todos ser servidos, tanto o pessoal do diaconato, para que nós venhamos cear juntos. Amém? Podem servir. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Glória a Deus. Amados, todos estão servidos? Faltou alguém? Não? Glória a Deus. Amém, Jesus. O Ministério de Louvor hoje de manhã já foi servido com a ceia. Eu e a pastora também, o pastor. Então falta a Amanda. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A Lulu. Conheçam a nova Lulu. Todos podem comer do pão, amados. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração.
glorificamos a Ti. Aleluia. Você pode beber isso. Aleluia, Jesus. Rei da glória, eu abro meu coração. Aleluia, Jesus. Você pode se colocar de pé, segurando esse copinho na mão, segurando ele com firmeza na tua mão.